Salve, salve pessoal, tudo bem? Bom, nesse nosso encontro, ou nos próximos encontros, nós trataremos um pouco de duas temáticas específicas, então, para o concurso da URGS: Estatuto e Regimento Interno da URGS. Por óbvio, por serem matérias bem específicas para esse concurso, ele acaba sendo questionado, né? Sempre acaba vindo algumas boas perguntas envolvendo estatuto e regimento interno. Então, qual é uma boa vantagem, né, no estudo do estatuto e do regimento interno da URGS? É que, estudando esse conteúdo, certamente nós vamos nos deparar, nos encontrar, né? Vamos encontrar diversas questões sobre essa matéria, sobre essa temática. Então isso é um ponto positivo, né? Não é aquela lei que a gente acaba estudando um monte às vezes e não tem nada de pergunta, né? Acaba se frustrando, pô, eu estudei, perdi dias estudando e não ganhou nada. Não. Estatuto e regimento interno cai. Isso a gente pode perceber até pelas provas anteriores, tá? Agora, bom, então esse é o lado positivo. Mas como a gente sabe, né, que tudo tem prós e contras, eu também devo antecipar, assim, não sei se um lado negativo, mas tem ali a sua problemática, né, gente? O Estatuto e o Regimento Interno, eles não têm dificuldade de compreensão. É fácil compreender tanto o estudo do Estatuto quanto a leitura ou o estudo do Regimento Interno. Então, em termos de compreensão, é muito simples. O problema é que as questões que foram feitas até hoje sobre Estatuto e Regimento, e duvido que isso vai mudar, não vai mudar, exige muita decora. Efetivamente muita memorização do que está escrito, ipsis literis, no Estatuto e no Regimento Interno. Então, qual é o sentido, qual é o objetivo dos nossos encontros? Apontar o que nós devemos memorizar. Tentar alcançar o que o examinador vai, né, pode eventualmente cobrar na hora de uma questão. Então, lado bom ou lado ruim, aí vai depender se a pessoa tem ou não facilidade, né, nessa memorização. Quando cai Estatuto e Regimento Interno, cai exatamente o que está na lei. Então, qual é o nosso esforço? Qual é o nosso trabalho nesse nosso diálogo ou nos próximos? É tentar ver onde a banca pode ali nos questionar num detalhe um pouco a mais, né, num tópico um pouco mais profundo, né, que exige uma memorização maior. Então isso a gente vai tentar abordar e, de certa forma, nós vamos passar, por óbvio, por uma compreensão geral do Estatuto e do Regimento Interno. O que nós vamos focar nesse primeiro momento? Estatuto. A gente vai trabalhar o Estatuto da URGS. Depois, fechamos o Estatuto, passamos ao estudo do Regimento Interno. Então, primeiro passo, Estatuto da URGS, correto? Então nós temos uma norma disponibilizada, essa norma a gente tira do Google mesmo, do próprio site da URGS, que é um arquivo que contempla tanto o Estatuto quanto o Regimento Interno. Então você já pode perceber que nesse arquivo que você tem acesso, ou que você vai ter acesso, tem tanto o Estatuto quanto o Regimento Interno. Claro, você pode buscar essas duas normas separadas, você encontra também isso, mas o fato é que a gente também consegue acessar as duas normas num único arquivo, e foi o que a gente, então, como a gente procedeu. Tá? Então está aqui o índice, o sumário do Estatuto, e ele mais ou menos, né, vem dividido em títulos, como se fosse, pode perceber, né, não é lei, perceberam? O Estatuto e o Regimento Interno não são leis, tá? São ali, ó, eu posso localizar muito mais como atos do que propriamente lei, né, que passa lá pelo Congresso, isso. Não é isso, tá, gente?
pode ser visto muito mais como uma portaria, ou regimento mesmo, ou estatuto. Então, dentro do direito administrativo, eu não configuraria isso uma lei. Ele está configurado como um ato administrativo. Lembram-se, né? Dentro de atos administrativos tem vários, né? Portarias, decretos, regimentos, estatutos. Então, ele está dentro de um cenário de atos administrativos, ok? Então, nós temos o funcionamento da universidade como um todo, as finalidades da universidade, da URGS, e a sua estrutura. Na estrutura, eu acho interessante, depois a gente vai ali focalizar, né? Quais são os órgãos? E aí, quais são os órgãos de administração superior? Então, por isso que é interessante a gente sempre dar uma olhadinha no panorama, uma olhada no sumário, né? Ter esse panorama inicial da norma. Depois, há um capítulo específico para o hospital universitário. E depois, dentro das unidades universitárias, que a gente vai ver o que são essas unidades universitárias, existe uma estrutura. Então, dentro de cada unidade universitária, nós vamos encontrar diversas estruturas. Então, esse estatuto vai dar esse panorama geral dessas estruturas. Assim como tem institutos especializados, né, a gente vai aprofundar isso também depois, os campus que tem fora da sede. Eu coloquei nessa preparação, nesse primeiro momento, inclusive links da URGS para a gente memorizar melhor. Então, você vai ver nesse material alguns links que você clicar, vai abrir a página da URGS e aí vai ficar melhor para você gravar. Ao invés de, então, copiar da página e jogar para dentro do material, eu achei mais... não digo mais fácil, não é essa a questão, mas eu achei mais interativo, talvez. Você clica, abre a própria página da URGS e você, né, vai olhar lá, memorizar. Eu acho que fica até mais fácil de gravar do que eu trazer aquele conteúdo para cá. Eu acho melhor você dar uma olhada e você vai captar lá, então, o que você acha mais importante, em que pese a gente vai ter esse panorama geral. Então depois vai falar das unidades de ensino, de pesquisa e extensão, as distinções que são estendidas às pessoas, e aí nós vamos ver que tem a professores, as pessoas do corpo técnico e a outros cidadãos, tá? O patrimônio, como é composto esse patrimônio, o que é esse patrimônio que integra a URGS, as disposições gerais e transitórias. Então, o estatuto é um panorama geral. Quando a gente for estudar o regimento interno, a gente vai ver que é muito mais minuciado, é muito mais detalhezinho. Então, se você achar que o estatuto é muito detalhe, eu lhe diria assim, ó, não tenha essa pré-compreensão, não faça essa pré-conceituação, porque o regimento interno é mais detalhado ainda. Então, encare o estatuto como uma visão geral, uma visão macro, porque no regimento interno, sim, nós teremos uma visão mais micro, tá? Mais fechada. Pois bem, então a URGS, ela é considerada, tratada como uma autarquia, então ela tem personalidade jurídica de direito público, é uma autarquia. Então as pessoas que lá trabalham ocupam cargos e são regidas por um estatuto, tá? Então esse é o primeiro tópico que a gente parte desse artigo 1º. Então tá ali, ó, é uma autarquia. Gustavo, tu acha que eles perguntariam a capital, por óbvio que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, etc., quando ela foi federalizada? Eu vou te dizer assim, ó, eu acho que não, mas eu não duvidaria, porque eu já vi tanta coisa em prova que até isso eu já não duvido mais. Mas foi federalizada em 1950, enfim, é uma autarquia. E por ser uma autarquia, só por ser uma autarquia, ela já tem a autonomia administrativa e financeira. Então, aquela parte ali, ó, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, todas as autarquias têm autonomia administrativa de gestão. Agora, uma que é específica da URGS, não só da URGS enquanto universidade, mas de todas as universidades federais, autonomia
científica. Essa sim. Essa autonomia didático-científica eu não encontro no INSS. A autonomia didático-científica eu não encontro lá no Bacen, né, que alguns classificam como agência reguladora, outros como autarquia, enfim, talvez hoje muito mais próximo da agência reguladora. Mas eu não encontro autonomia didático-financeira na FUNAI, um exemplo. Tá? Eu encontro aonde? Nas universidades, especificamente na URGS. Então, dotada de autonomia didático-científica, agora autonomia de gestão patrimonial, administrativa e financeira, todas têm. Tá? O que significa essa autonomia didático-científica? É o que vai explicar o parágrafo primeiro. Né? Estabelecer uma política de ensino, criar, organizar, modificar e extinguir cursos, estabelecer o regimento escolar e didático, fixar critérios de seleção, né? E hoje nós sabemos que as universidades federais possuem diversos critérios de seleção, né? O vestibular não é o único, né? Não é um só. Então, critérios de seleção e conferir graus, diplomas, títulos e outras distinções universitárias. Né? Tem graduação, tem pós-graduação, estrito sensu, lato sensu e tudo mais. A autonomia, então essa é a autonomia didático-científica. Específica aqui da URGS, porque é o que a gente está estudando, mas eu lhe diria que é comum a todas as universidades federais. O que é autonomia administrativa? Ou seja, de gestão. Elaborar estatuto e regimento e resoluções, é o que a gente está estudando, estatuto e regimento. E autonomia administrativa também envolve definir normas de seleção, admissão, capacitação, treinamento, avaliação, promoção, licenciamento de pessoal docente e técnico. Então vejam a diferença. Na autonomia administrativa, eu estou olhando para o meu corpo técnico, docentes e técnico-administrativo. Na autonomia administrativa. Na autonomia didático-científica, eu estou olhando para os alunos. Tanto é que ali no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 5, diz conferir graus, diplomas, títulos e outras distinções universitárias. Inciso 4. Fixar critérios para seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos. Então vejam que o parágrafo 1º está falando dos alunos, didático-científico. Na autonomia administrativa, eu estou falando, seleção, admissão, capacitação de pessoal, do seu pessoal. Então, essa é uma pequena diferença que há entre a autonomia didático-científica com a autonomia administrativa. E por óbvio, mais diferente aí, por óbvio, tem a questão da autonomia e gestão financeira e patrimonial, né? Gerir os seus bens, gerir os recursos que ela ofere, elaborar o seu orçamento e administrar os seus rendimentos. Tudo isso, por óbvio, dentro dessa ideia de autonomia financeira e patrimonial. Tá? A universidade, a URGS, ela está organizada, em vários campos, né? E a gente, então, vários campi, tá? A gente depois vai acessar um site, né, um link ali da URGS, que vai ver que efetivamente tem mais de um campo, ok? E o artigo 2º, eu achei muito interessante para a gente pelo menos ter bem um panorama de qual é essa instituição, o que é essa instituição que a gente está se preparando. O que é a URGS? O que é a Universidade Federal? Tá? E aí o artigo 2º vai resumir muito bem o que é a URGS. Expressão da sociedade democrática e pluricultural. Por óbvio, é uma universidade pública e é uma expressão da sociedade democrática e pluricultural. Inspirada em ideais de liberdade, respeito pelas diferenças, solidariedade. Então vejam as palavras-chave que envolvem a essência, né, a missão da URGS. Sociedade democrática, pluricultural, liberdade, respeito às diferenças, solidariedade. Então vejam as palavras que envolvem a essência da URGS. Constituindo-se
e instância necessária de consciência crítica, na qual a coletividade possa repensar suas formas de vida, organizações sociais, econômicas e políticas. Ok? Então, acho que o artigo 2º acaba resumindo bem o que é a instituição URGS. No artigo 3º, então, nos é apresentado os princípios. Aí o que me chamou a atenção? Constitucionais. Gustavo, está na Constituição? Eu lhe diria o seguinte, nem se preocupe com isso. Não se preocupe se o artigo 3º está ou não na Constituição. Guarde única e exclusivamente que o artigo 3º fala em princípios constitucionais. E quais são os princípios constitucionais basilares da instituição? A liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o pluralismo de ideias. Então pense que o artigo 2º e o artigo 3º andam muito próximos. Pluralismo de ideias, liberdade, percebeu? Gratuidade do ensino. Isso já teve diversas decisões do Supremo, né? Onde em algumas instituições federais se tentou cobrar pelo mestrado, se tentou cobrar pelo doutorado, e isso foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte em diversos momentos. Por quê? Porque a base da universidade pública é a gratuidade do ensino. A gestão democrática, e a gente vai ver que essa gestão democrática é muito interessante, porque diversos órgãos colegiados, eu não vou dizer todos, mas grande parte dos órgãos colegiados são integrados por docentes e discentes, ou seja, professores e alunos. Então, essa ideia de pluralidade, e eu somo ao artigo 3º, gestão democrática, ela envolve diversos órgãos dentro da URGS, onde tem sim a participação de docentes e discentes, professores e alunos. Tá? Valorização dos profissionais de ensino, garantia de padrão de qualidade, respeito à dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais. Tá? Vedado, artigo 4º, tomar posições de questões político-partidárias. Tá? Então, acho que no atual cenário que nós andamos, né, não custa nada destacar que é proibido, é vedado, tomar posições de questões políticas e partidárias. Vou destacar isso, mas eu repito, isso aqui não é uma exclusividade do Estatuto da URGS. Praticamente todos os estatutos, todas as normas e praticamente em todas as esferas, União, Estados e municípios, veda qualquer, não só posição, mas manifestações dentro dos recintos públicos de político-partidária, tá? Isso é muito comum nos estatutos. Qual é a finalidade? Então, olha só, a URGS é uma comunidade de professores, alunos e pessoal técnico. Professores, alunos e pessoal técnico, que é o pessoal técnico-administrativo, que é para onde nós estamos olhando hoje. Então, olha só, vejam que essa questão de pluralidade, né, desde o início, ela já vem perpassando aqui pela lei, e ela reforça isso diversas vezes. Então, o artigo 5º diz exatamente isso. E qual é a finalidade da URGS? Educação superior. E a gente vai ver lá à frente que nada impede que a URGS também possa ampliar sua área para ensino médio fundamental, mas isso a gente vai ver no momento oportuno, não se preocupe. A finalidade principal da URGS é educação superior. Produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico. Então vejam, e aonde esse conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico, aonde ele trafega? Na pesquisa, eu vou falar pela ordem, pelo ensino, pesquisa e extensão. Então vejam que esses conhecimentos trafegam basicamente nas 3 áreas em que a instituição ela tem a sua finalidade direcionada: ensino, pesquisa e extensão. Tá? Bom, ela deve, para promover essas finalidades, está aqui no artigo 6º, algo que você então passa a ter uma leitura sem grandes dificuldades, então deixo aqui para uma leitura posterior. Agora, a estrutura sim é muito importante aqui no artigo 7º.
em qual é essa estrutura. E vejam, essa estrutura do artigo 7º tem muito a ver com o que nós estudamos aqui no sumário. Ó. Olha aqui, ó, órgãos, ó a estrutura. Então, cada capítulo que nós colocamos na estrutura aqui do sumário está no artigo 7º. Então, o que o Estatuto foca basicamente? Na organização, na estrutura, no geralzão, aquilo que eu comentei no início. Olha lá, ó, órgãos de administração superior, o hospital universitário, unidades universitárias, que constituem os institutos, as faculdades e escolas, institutos especializados, centros de estudos e campi fora da sede. Então vejam, da onde vieram esses incisos? Lá do sumário. Lá do sumário. Tá? Bom, então a universidade ela pode criar outros órgãos, né, integrados com a universidade, a critério do conselho universitário, que a gente vai estudar a partir desse momento. Quais são os órgãos de administração superior? Quais são os órgãos de administração superior da URGS? Eu vou lhe dizer que aqui há uma boa chance de pergunta. Conselho Universitário, CONSUM, eu vou lhe dizer assim, ó, é um dos grandes órgãos que tem dentro da instituição, da URGS. Existe o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, né, também importante. O Conselho de Curadores, que é o CONCUR e a Reitoria, sem sombra de dúvidas. Mas o Conselho Universitário, eu vou lhe dizer que ele tem uma importância dentro da estrutura razoavelmente significativa. Tá? Ou eu diria, bem significativa. O CONSUM, então, que é Conselho Universitário, ele é o órgão máximo. Então, por isso que ele é tão importante. Vejam que o órgão máximo, a gente às vezes pensa que é o reitor, né? Não, quem é o maior é o reitor. Calma lá. O reitor ou a reitoria é o que executa. Mas perceba que até o próprio reitor ou a reitoria ela deve ser escolhida por alguém. Quem é que escolhe a reitoria? Quem é que faz uma eleição para identificar quem pode ser ou não reitor? Né? O Conselho Universitário. Quem é que encaminha os nomes para o presidente da República indicar o reitor? O Conselho Universitário. Por isso o Conselho Universitário é tão importante e é o órgão máximo. Quais são as funções do Conselho Universitário? Normativa, ou seja, de criar normas. Normativa é de elaborar normas. Deliberativa, decidir. Quem não sabe o que é deliberativo? É decidir. Tá? E planejamento. Normativa, deliberativa e de planejamento. Esse conselho universitário, ele, né, que eu disse que ele é substancialmente importante, ele é integrado por quem? Olha só, reitor, vice-reitor, pelos diretores de todas as unidades universitárias e institutos especializados, pelos presidentes das câmaras e pelos representantes discente, alunos, docente, professores e técnico administrativo, de acordo com o regimento geral. Então vejam que o conselho universitário ele é pluralizado, inclusive sendo integrado por alunos. Tá? E mais, um representante dos antigos alunos da URGS, olha ali, ó, um das entidades empresariais, um de entidades trabalhadores, um representante de entidades culturais e um do setor de ciência e tecnologia escolhido, olha só, quanta gente, né? Pelo presidente do Hospital Universitário da URGS, gente, é o Hospital de Clínicas. Tá? Para quem não sabe, o Hospital de Clínicas é o Hospital Universitário. Pelos diretores gerais dos campi fora da sede e pelos diretores de órgãos de ensino fundamental e médio. Lembram-se que eu comentei? O foco, né, a atividade precípua é ensino superior. Mas nada impede, pelo contrário, que a URGS tenha órgãos destinados a ensino fundamental e médio e educação profissional. Está aqui a prova.
Inclusive, eles integram o Conselho Universitário Consul. Tá? E esse Conselho Universitário tem suas competências. Então vejam as competências do Conselho Universitário. Olha aqui, ó. Estabelecer as diretrizes e supervisionar a execução. Lembra que eu comentei? Quem é que executa tudo isso? O reitor. Então quem é que vai supervisionar se o reitor está cumprindo as suas tarefas? O Consul. Então vejam a importância do Consul dentro da instituição. Quem é que vai fiscalizar? Quem é que supervisiona o reitor? O Conselho. Aprovar emendas ao Estatuto e Regimento Geral, que a gente está estudando, com pelo menos 2/3 da totalidade dos seus membros. Tá? Aprovar os regimentos internos dos órgãos, aprovar plano de gestão apresentado pelo reitor, planos de ação e relatórios, diretrizes orçamentárias, relatório anual da reitoria, criação e extinção de órgãos administrativos, criação ou extinção de departamentos. Então vejam, a lista é grande, depois vocês podem dar uma lida com calma, tá? Mas vejam, convênios, aprovar convênios e homologar convênios das unidades. Então o Consul é extremamente importante, não é à toa que ele é um órgão máximo dentro da instituição. As suas competências são extremamente relevantes, então é importante dar uma lida, mas vejam que sendo o órgão máximo, as competências, por óbvio, são de extrema importância para a própria instituição. Leiam com calma, então, o artigo 12, que traz essas competências. Aí eu escolhi, eu detectei até alguns pontos, tá? Que eu acho interessante, porque recentemente, vamos supor, numa história recente, se teve diversos problemas com indicações de reitores em universidades públicas, não só no Rio Grande do Sul, mas em diversas indicações. Aqui está um exemplo, ó. Promover na presença de pelo menos 2/3. Vejam que tudo que envolve consumo é 2/3. Eu tinha falado lá em cima 2/3. Tem uma parte aqui, ó, de novo, pelo menos 2/3. Então tudo é 2/3. Olha a facilidade, ó. Tudo 2/3, ó. 2/3, 2/3, 2/3. Tá. Promover com a presença de pelo menos 2/3 o processo de escolha do reitor e do vice-reitor. O processo de escolha. Propor a destituição do reitor e do vice-reitor. Adivinha qual é o percentual que precisa? 2/3. Tá? Então vejam, o processo de escolha do reitor e do vice passa pelo Consul, a destituição do reitor e do vice passa pelo Consul. E por óbvio, sendo o órgão máximo, ela é a instância recursal máxima. Você não consegue, dentro da URGS, recorrer a outro órgão acima do Consul. O Consul é o órgão máximo, inclusive recursal, dentro da universidade. Tá? O único tópico que aparece com um percentual diferente de 2/3 como competência do consumo, está no parágrafo único. Olha aqui, ó. O Conselho Universitário reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês. Ordinariamente, gente, é aquela reunião já pré-agendada, quando começa o ano, todo mundo sabe que dia é, que hora é, onde é. Tá? Hora é, muito bom, né? Que hora é, onde é, quem é que é, né? Hora é. Bom, mas, eventualmente, ou melhor, extraordinariamente, ele pode ser convocado pelo reitor ou por solicitação de 1/3. Aqui que eu disse, ó, é o único lugar que aparece 1/3. Tudo até agora, para decidir ou não, são 2/3. Agora, para a convocação extraordinária, exige somente 1/3. Podendo constituir o consumo, inclusive, comissões permanentes e especiais. Então, gravem o consumo como um órgão diferenciado dentro da instituição. Certo? Depois do consumo, então, temos o Conselho de Ensino, que é o CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP. Tá? Mesma coisa, vejam, o CEP é um órgão técnico. Olha as diferenças.
O CEP é órgão técnico, o Consum é órgão máximo, percebeu? Então, esses detalhezinhos que a gente não pode se perder lá na hora da prova com o examinador. O CEP tem também função deliberativa, normativa e consultiva. Mas sobre o quê? Ensino, pesquisa e extensão. Então vejam que o CEP, ensino, pesquisa e extensão, o próprio nome desse órgão já direciona a função dele. Ele tem a função de decidir, deliberativo? Tem. Normatizar? Tem. Mas ele tem uma função consultiva. Olha a diferença. O Consum, olha aqui, ó, tem função normativa, deliberativa e planejamento. O Consum não tem função consultiva, mas o CEP tem. Por quê? Porque o CEP é um órgão técnico. Então, o órgão técnico tem essa função consultiva. Tá? O plenário do CEP é integrado, de novo, reitor, vice-reitor, 8 docentes da Câmara de Graduação, 8 docentes da Câmara de Graduação, 4 docentes de Câmara de Pesquisa, 4 docentes de Câmara de Extensão, pelas representações dos discentes, servidores técnicos administrativos e tudo mais. Tá? E essa Câmara do CEP ainda é composta por 12 membros dos docentes e por representantes de discentes. Tá? E o artigo 17 traz as competências do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Repito, olha que interessante o CEP, tá? Elaborar o regimento interno, não vejo grandes dificuldades. Fixar as normas gerais para o seu funcionamento, também não. Né? Agora, olha o inciso 4. Aprovar currículos. Olha que legal essa competência. Essa competência eu acho é um destaque para o CEP. Aprovar currículos de cursos de graduação, observada por óbvio as grades, as diretrizes curriculares do MEC, né? Óbvio, né? Mas aprovar currículos de graduação e pós-graduações ou eventuais alterações passa pela onde? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse eu acho interessante a gente gravar. Tá? Aprovar, olha outras, né? Eu acho muito legal essa parte aqui. Ó. Aprovar propostas de criação de cursos de extensão e pós-graduação. Propostas de extinção de cursos de graduação e pós-graduação, lato sensu, estrito sensu. Tá? Então, normas disciplinares das atividades acadêmicas. Então, normas disciplinares passa pelo CEP também. Tá? E deliberar em grau de recurso. Bom, o grau de recurso não é instância máxima, porque a instância máxima é o cônsul. Então, das decisões do CEP, cabe recurso ao Conselho Universitário. O Conselho Universitário é o órgão máximo. O Conselho Universitário cabe recurso judicial. Né? Eu brinco. Do Conselho Universitário cabe recurso ao Pai Celestial. Tá? Porque ele é a instância máxima, acima dele não tem ninguém para decidir recurso. O CEP é diferente. Se o CEP tem uma decisão e eu posso recorrer internamente, sim, eu recorro para quem? Conselho Universitário. Do Conselho Universitário, a gente recorre para quem? Para o Pai Celestial ou para a Mãe Justiça. Aí vai depender da sua escolha. Certo? No próximo bloco, vamos seguir com o Conselho de Curadores Concur. Te espero!